Essa aula é uma demonstração das fórmulas da soma e do produto das soluções de equações de segundo grau. Então vamos para o vídeo? Bom, digamos que eu tenho uma equação do segundo grau qualquer. Ou seja, eu tenho que ax² mais bx mais c igual a zero. Lembrando que, em qualquer equação do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Então, tendo essa equação do segundo grau qualquer, ela terá duas soluções, certo? Que a gente geralmente chama de x1 e x2, correto? Então, a soma dessas duas soluções vai ter uma fórmula que é dada em razão dos coeficientes. Que fórmula é essa? Bom, o S de soma das soluções, que é a soma do x1 mais o x2, vai ser dada por menos b sobre a, certo? Então, essa é a primeira fórmula. E tem ainda uma segunda fórmula que é a seguinte: o produto das duas soluções, ou seja, o x1 vezes o x2, vai ser dado por c sobre a, ok? Então, utilizando essas duas fórmulas, nós conseguimos encontrar as duas soluções, certo? Então, para começar essa demonstração, nós vamos precisar da fórmula de Bhaskara, que diz que as soluções da equação do segundo grau são dadas por menos b mais ou menos raiz de delta por 2a, onde o meu delta é b² menos 4ac. E aonde que estão essas duas soluções? Bom, uma delas então vai ser o menos b mais a raiz de delta por 2a. E a segunda solução x2, menos b menos raiz de delta por 2a. Por isso, o sinal de mais ou menos. Então agora nós vamos usar essas duas definições de x1 e x2 como sendo menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a para provar essas duas fórmulas. Então vamos começar pela soma. Nós temos que a soma, representada pela letra S, é x1 mais x2, ok? Agora, o que é o x1? O x1, pela fórmula de Bhaskara, é menos b mais raiz de delta, tudo isso por 2a. Então eu vou substituir o x1 por menos b mais raiz de delta, tudo isso por 2a. E a soma é esse x1 mais o x2. Só que o x2, pela fórmula de Bhaskara, é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então eu posso substituir o x2 por menos b menos raiz de delta por 2a. Ok? Agora, perceba que todos os termos desse lado direito da equação estão sendo divididos por 2a. Então eu posso reescrever esse lado direito com o 2a como sendo um único denominador, certo? E o que eu vou ter em cima? O menos b mais raiz de delta. E aqui, mais esse menos b menos raiz de delta. Esse mais, então, não vai alterar o sinal de quinta dentro. Então, vou ter menos b menos raiz de delta. Agora, perceba, eu tenho mais raiz de delta com menos raiz de delta. Então, corta. Ok? Então, o que eu fico a partir disso? Eu fico que a soma vai ser menos b, ou seja, menos 2b, dividido por 2a. E agora, eu posso cortar esse 2 com esse 2. E com isso, eu fico, então, que a minha soma vai ser simplesmente menos b sobre a. E acabou a demonstração. Nós mostramos que a soma é igual a menos b sobre a, que era o que nós tínhamos aqui em cima, correto? Então, agora que nós provamos a fórmula da soma, vamos demonstrar a fórmula do produto. Bom, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para a soma. Nós temos que o produto é igual a x1 vezes x2. E nós sabemos que o x1 e o x2 são iguais a essas expressões aqui, pela fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos substituir. Então, o nosso produto vai ficar igual a... O x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho menos b
mais raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. E o x2? O x2 vai ser menos b menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2a. Então, como que vai ficar o nosso produto? Bom, em cima eu vou reescrever de um jeito que vai ficar um pouco mais claro o que eu vou fazer. Eu vou reescrever dessa maneira. Menos b, entre parênteses, mais raiz de delta, tudo isso vezes menos b, entre parênteses de novo, menos raiz de delta. E por que eu fiz isso? Porque existe um produto notável, talvez você se lembre, chamado de quadrado da soma pela diferença, que diz o seguinte: quando eu tenho o produto de dois termos, sendo o primeiro termo a mais b e o segundo termo a menos b, sendo o a e o b quaisquer números, eu vou ter que esse produto aqui nada mais é do que a ao quadrado menos o b ao quadrado. Ok? Então, nós vamos usar esse produto notável aqui na parte de cima. Mas embaixo vai ficar como? Bom, embaixo eu tenho 2a vezes 2a, que vai dar o quê? 2 vezes 2 vai dar 4, vezes a, ou seja, vezes a ao quadrado. Então, o meu produto vai ser, bom, pelo produto notável, eu tenho que toda essa expressão aqui de cima vai ser o menos b elevado ao quadrado menos a raiz de delta elevada ao quadrado. E embaixo eu continuo com 4a ao quadrado. Ou seja, o meu produto vai ser menos b elevado ao quadrado vai dar mais b ao quadrado. E aqui eu vou ter menos raiz de delta ao quadrado. Raiz de delta ao quadrado vai ser delta. E a raiz de qualquer número elevado ao quadrado vai ser esse próprio número. Mas o que é o delta? O delta, pela fórmula de Bhaskara, é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou substituir aqui por b ao quadrado menos 4ac. E eu continuo com toda essa expressão sendo dividida por 4a ao quadrado. Então, já que eu tenho isso, o meu produto vai ser o quê? Vai ser b ao quadrado menos essa expressão aqui. Agora, então, como eu tenho o sinal de menos, tudo que está dentro do parênteses vai trocar de sinal. Então, o b ao quadrado, que era positivo, fica negativo. E o menos 4ac, que era negativo, fica mais 4ac. Tudo isso dividido por 4a ao quadrado. Então, agora, o b ao quadrado corta com menos b ao quadrado. E eu fico apenas com 4ac dividido por 4a ao quadrado. O 4 corta com 4, e aqui eu fico com a vezes c sobre a ao quadrado. Um dos a's corta com um dos a's. Ou seja, eu vou ficar com produto P igual a C sobre A. E acabou a demonstração. Nós provamos que o produto, a multiplicação das duas soluções, nada mais é do que C sobre A, que era o que nós tínhamos aqui em cima. Beleza? E com isso nós concluímos a segunda demonstração e finalizamos a aula.